A temporada 25-26 sequer começou e o Real Madrid já mandou um recado pro mundo do futebol. Estamos prontos para virar mais uma página gloriosa da nossa história. E a principal canetada nessa nova era vem direto do banco de reservas. Xabi Alonso é o novo treinador dos merengues. Xabi Alonso, and he was coached by Guardiola in Bayern, by myself in Real Madrid, by Ancelotti in Real Madrid. I think Xabi has conditions to be a very good coach. Ele mesmo, o volante do passe cirúrgico, o cérebro daquele meio-campo e que se tornou ídolo da torcida do Real Madrid. E aí começam a surgir perguntas, né? Como que vai ser esse Real Madrid do Xabi Alonso? Porque hoje o Real joga uma coisa diferente do que pensa o Xabi Alonso. E principalmente o que será do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, que é outro jogador que também tem características que fogem muito do jogo que o Xabi Alonso pensa sobre futebol. E aí, será que vai dar certo? Será que esse match entre Vinícius e Xabi Alonso vai funcionar? Quais os riscos que o Vinícius tem com a chegada do Xabi Alonso? A gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Salve rapaziada, Geek na voz, e antes da gente comentar o que pode vir a ser o Xabi Alonso no Real Madrid e principalmente o Vinícius Júnior, porque esse é um tópico que eu tô vendo pouquíssimas pessoas comentarem, mas que eu acho muito importante, a gente tem que lembrar do que o Xabi Alonso fez no seu trabalho mais recente pelo Bayer Leverkusen. Vale lembrar que Alonso iniciou, né, sua carreira como treinador na base do Real Madrid e depois foi para Real Sociedad e posteriormente ele pousou na Alemanha em Bundesliga com Bayer Leverkusen, e ele fez uma trajetória que parece coisa de videogame. Ele pegou um time que estava fundado no rebaixamento praticamente, que era o Bayer Leverkusen, conseguiu tirar o time do rebaixamento e ainda por cima, na temporada seguinte, conseguiu vencer uma Bundesliga pra cima do Bayern de Munique de forma invicta. Isso daí é roteiro de Hollywood. Mas não foi apenas uma sequência de vitórias, né? Foi uma transformação profunda, baseada em conceitos modernos, intensidade e inteligência tática. O Leverkusen do Alonso era um time que controlava a posse como ninguém. O time sabia quando acelerar, quando acalmar o ritmo e fazia isso sem nunca perder o controle emocional ou tático do jogo. E o resultado disso nós vimos perfeitamente, né? Um futebol encantador que deu muito sucesso e que ainda por cima tem o tal do pacto, né? É um plus a mais do Xabi Alonso que pode dar certo no Real Madrid. Requisito número 1 para ser treinador do Real Madrid é ter pacto. E isso o Alonso tem. E se você tá pensando em um time que só toca a bola pro lado, né? O estilo tic-tac, sem objetividade, pode esquecer, cara. O Alonso, ele aprendeu com o Pep Guardiola no Bayern, é verdade, mas criou sua própria versão de futebol posicional. É um jogo mais direto, mais agressivo, mais dinâmico. A bola circula, é claro, só que com intenção. Sempre buscando abrir espaços, atrair marcação e romper linhas. Tudo isso com uma movimentação sem bola que parece coreografada, velho. E tem a famosa entrevista do José Mourinho, né, dizendo que o Xabi Alonso poderia ser um dos grandes técnicos, que ele tinha tudo para marcar uma era no futebol moderno. Porque se a gente para pensar, o Xabi Alonso enquanto jogador, ele passou pelas mãos dos maiores treinadores da história do futebol, talvez. O Xabi Alonso foi treinado pelo José Mourinho, Pep Guardiola e o Carlo Ancelotti. Ele absorveu o conhecimento de 3 dos maiores técnicos da história do futebol. Ele tem tudo, velho. Sim, Geek, mas agora vamos para o presente, temporada 25-26, que é o Xabi Alonso como novo técnico do Real Madrid, que inclusive no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele acabou de ser anunciado. Será que ele vai colocar o esquema tático acima dos jogadores? Ou então os jogadores acima do esquema tático? Como que vai funcionar? Como que os jogadores vão se adaptar ao novo jogo do Alonso ou vice-versa? Como que vai acontecer essa bagunça aí? E principalmente, o que será de Vinícius Júnior? Pois, como eu disse, o Leverkusen do Xabi Alonso não era apenas um time que vencia, era um Leverkusen que encantava, controlava, que fazia o adversário correr atrás da bola e atrás do placar. O sistema preferido do Alonso era o 3-4-2-1, mas não se engane, tá? Era um esquema extremamente flexível, quase camaleônico. A equipe se moldava ao adversário sem nunca abrir mãos dos seus princípios. Inclusive, na última temporada pelo Leverkusen, o Xabi Alonso, ele mudou a formação diversas vezes, né? Jogou com linha de 4, linha de 3, com alas, sem alas, com 2 atacantes, com 3, enfim, a gente vai comentar sobre isso em breve. Mas a saída de bola sempre com 3 homens, geralmente com o lateral se juntando aos zagueiros, mas nada de chutão pra frente, tá? É construção de pé em pé. Os laterais, nesse caso os alas ultra ofensivos, como Frimpong e Grimaldo, que jogavam quase como pontas, deram muita versatilidade ao time do Alonso. Eles davam largura e profundidade, esticando a marcação rival. E a posse era com propósito, né? Nada de toque de lado infinito. O Leverkusen, ele mantinha a bola, mas sempre buscando o espaço certo, o momento certo. E o grande regista desse time era o Xhaka, né? Que é um perfil de jogador que o Real Madrid não possui no momento, com a saída do Toni Kroos, mas que, segundo as notícias,
notícias, em breve o time deve ir ao mercado para poder tentar repor minimamente Toni Kroos e a saída recente do Luka Modric, e tem que contratar. Eu acho que pro Xabi Alonso dar certo no Real Madrid, passa pela contratação de um regista, o cara que vai controlar o meio-campo do Real Madrid. E aí já se fala em nomes como Stiller, como o Reinders também do Milan, mas eu não acho que o Reinders é bem perfil de regista, mas o Stiller, por exemplo, seria um perfil sensacional pro Real Madrid. Sendo que a compactação é brutal, o time se movimentava como um bloco, subia junto, descia junto, entre linhas fechadas, pressão coordenada e transições muito bem trabalhadas. E a grande estrela do time, obviamente, era o Florian Wirtz. O Wirtz jogava mais aberto pela esquerda, mas sempre flutuando pelo meio e colocando seus companheiros na cara do gol. Isso quando ele não fazia os gols. E essa é outra posição do Real Madrid também que tem que ver direitinho, porque embora o Bellingham ele seja atualmente o camisa 10 do Real Madrid, mas eu não acho que ele tenha as características de um camisa 10. O Bellingham é muito bom em muitas coisas, mas pra mim ele é um meia de infiltração e não um meia de construção, como é o caso do Florian Wirtz. O Real Madrid tem que pensar nisso, né? Porque, por exemplo, tem o Arda Güler. O Arda Güler pode ser esse camisa 10 que tem um passe diferente, o passe entre linhas, é um jogador mais criativo, mas bora ver. E a movimentação sem bola talvez fosse a alma daquele time do Leverkusen. Os jogadores se desmarcavam, criavam superioridade posicional e confundiam a marcação com trocas de posição constantes. Ou seja, era moderno, era fluido, era agressivo. Um futebol que misturava Guardiola com o Klopp, mas com aquele sotaque espanhol e identidade própria. E se o Xabi Alonso transportar exatamente o que ele fez com o Leverkusen para o Real Madrid, alguns jogadores podem se dar muito mal. E aqui eu quero focar especificamente no Vinícius Júnior, que é uma grande preocupação que eu tenho, porque eu não sei se o encaixe Xabi Alonso e Vinícius Júnior vai ser tão natural. Mas se liga, cara, Vinícius Júnior a gente sabe, é jogador de explosão, é drible, é corredor para atacar espaço. Ele gosta de jogar aberto na esquerda, partindo para cima, ganhando no 1 contra 1, né, o famoso X1. Mas se o Xabi Alonso trouxer pro Real o mesmo esquema que usou no Leverkusen, esse espaço do Vinícius pode simplesmente sumir. No 3-4-2-1, por exemplo, quem faz a largura do campo são os alas, que tem a missão de abrir o jogo e ir até a linha de fundo. Nesse caso, Grimaldo e Frimpong. E adivinha? Esse cara nesse sistema não é o Vinícius. Ele teria que ser um segundo atacante, né? Um jogador mais por dentro, dividindo espaço com caras como Mbappé e Rodrigo. E o resultado? O Vini pode mudar o jogo dele ou ele pode acabar ficando encaixotado em um espaço que não favorece suas maiores armas. Cara, Vinícius é jogador do drible, é do 1 contra 1, ele precisa ter espaço. Você encaixotar Vinícius em zagueiros, eu não sei se é uma boa alternativa. Tudo bem que na temporada passada, por necessidade, o Ancelotti teve que colocar o Vinícius mais centralizado, né? O Vini contra o City, contra o Bayern, chegou a jogar de falso 9, por exemplo. Mas a gente sabe que esse não é o 100% do Vinícius, cara. O Vinícius é jogador do drible, do mano a mano, sabe? De bagunçar a defesa. Ele precisa ter um certo espaço, um certo campo pelo lado esquerdo. E com o Xabi Alonso, se ele utilizar o mesmo esquema do Leverkusen, talvez o Vinícius não tenha mais isso. E é preocupante. E o Vinícius precisa dessa liberdade, né? Porque o Vini, ele se tornou esse craque que é hoje graças ao Ancelotti, que deu toda a liberdade do mundo pro Vini e um pouco de espaço para ele correr. Já o esquema do Alonso é mais compacto, é mais próximo um do outro e bola de pé em pé. Jogadores como Vinícius, por exemplo, não querem a bola no pé, eles querem a bola no espaço, eles querem correr. E hoje o Vini é o dono da faixa esquerda do ataque, né? E com o Ancelotti ele tem liberdade para flutuar, receber no pé e acelerar. Mas sob o comando do Xabi Alonso, pode ser que essa liberdade diminua. E se ele virar só mais um nesse esquema desse ataque estrelado, com menos bola, menos espaço e mais funções táticas, o impacto no jogo dele pode ser enorme, cara. É o que eu falei, o Real Madrid hoje tem um elenco, construiu um elenco para um estilo de jogo que eu não sei se é muito do Xabi Alonso. Deu certo com o Ancelotti porque o elenco foi construído para isso. Se você pega caras como Vinícius, como Bellingham, como Mbappé, como Rodrigo, Endrick, Camavinga também, Valverde, são jogadores verticais, são jogadores que querem colocar a bola na frente e começar a correr. Eles não querem esse negócio de bola de pé em pé, eles querem resolver tudo com 2, 3 toques, lançamento, transição, contra-ataque. É esse o elenco que o Real Madrid tem. E cara, pensa só, se o Real tiver Mbappé centralizado, Bellingham como meia de chegada e os alas abrindo o campo, então onde que vai encaixar o Vinícius? E aí fica aquela pergunta, né? Será que isso realmente vai dar certo? Cara, futebol é uma caixinha de surpresas, né? Eu tô aqui falando o que pode acontecer e quando a bola rolar em campo, possa ser que seja um espetáculo. Porque o próprio Xabi Alonso, como eu disse, na atual temporada pelo Bayer Leverkusen, né, que terminou em segundo, mas nessa temporada o Alonso, ele testou diversos esquemas táticos, cara. Jogou com 4 defensores, com 3, jogou com 2 atacantes, jogou com 3, com 2 mais abertos. E, assim, a variação tática do Xabi Alonso é impressionante. Ele pode trazer isso pro Real Madrid e ainda beneficiar o Vinícius. Mas uma coisa é certa, o estilo de jogo do Xabi Alonso exige ajustes, e nem todo mundo se adapta rápido, né? Ainda mais quando se trata de um jogador que já tem um papel definido, consolidado e brilhando. E no fim das contas, o Real Madrid vai precisar responder uma pergunta séria. Vale a pena mudar tudo para manter o Vinícius brilhando? Ou o Vini é quem vai ter que mudar? O que vocês acham, tá? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Mas não para por aí não, tá? Porque
porque tem outros problemas envolvendo o Xabi Alonso e o Real Madrid e esse elenco que eu tô vendo pouquíssimas pessoas comentarem. Porque a sorte do Xabi é que ele chega em um momento em que o elenco do Real Madrid possui peças melhores que o Leverkusen, e o próprio Florentino já está se movimentando no mercado para oferecer mais ferramentas. Na defesa, ele tem zagueiros que sabem jogar com os pés, né, como Rudiger, Militão, Alaba, Asensio agora, né, da base. A nova contratação, que é o Hausen, que é outro jogador também que é uma joia da Espanha e que tem pés brilhantes. O moleque sabe jogar com os pés muito bem. E o Alaba, eventualmente, ele pode se juntar a um dos volantes, né, como ele já fez inúmeras vezes na Áustria. E outra coisa interessante também é a voadora no like embaixo. Cara, aproveita que temos muito que comentar de Xabi Alonso nesse vídeo. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? Que vai estar aparecendo aqui. Eu tô postando conteúdos exclusivos do Minuto 93 lá no Insta. Então faz tudo isso que é nóis. Nice. E em relação às opções de alas, o Real contratou o Alexander-Arnold, que pra mim é um craque com a bola nos pés, embora defensivamente não seja muito bom, mas o Arnold jogando de ala, com menos obrigações defensivas e servindo Vinícius e Mbappé, é algo que vale a pena ficar de olho. Sendo que ainda tem um Carvajal retornando de lesão, né? Tem que ver como que ele vai voltar após a lesão grave no joelho, mas que vai ser um backup, vai ser um reserva pro Alexander-Arnold muito interessante, cara. E do lado esquerdo você tem o Mendy, que eu não acho que o Mendy ele possa jogar como ala, eu acho que o Fran Garcia tem mais características de ala do que o Mendy. Talvez o Mendy ele seja um terceiro zagueiro nesse esquema do Xabi Alonso, só que o mais importante é que o Real Madrid está prestes a fechar a contratação de um cara que aí sim é um jogador que ofensivamente ele é muito bom, defensivamente é excelente, chegou a anular o Lamine Yamal diversas vezes, que é o Álvaro Carreras, jogador do Benfica que tá próximo a se juntar ao Real Madrid. Esse cara joga muita bola, é jovem, tem 22 anos, tem um ótimo manejo de bola, pode se juntar a um dos volantes, tem uma saída de bola excelente, chega muito bem à linha de fundo, de olho no Carreras. Sendo que o Real Madrid, se ele quiser, ele pode ativar a cláusula de recompra do Miguel Gutierrez, que é um jogador, né, um ala barra lateral que hoje joga no Girona e que ele tem jogado muita bola, cara, seja como ala, como lateral ou até se juntando a um dos volantes. É um daqueles jogadores que tem ótimo manejo de bola. É um lateral que parece que tem alma de volante, porque ele é muito bom com a bola nos pés. Defensivamente nem tanto, mas com a bola nos pés o Miguel ele é muito bom e fica de olho nisso aí. O meio em campo então é praticamente um laboratório de craques, né? O Bellingham já mostrou que pode ser o novo rosto do clube, tem Tchouaméni, Camavinga, que trazem força física, velocidade, qualidade, tem um teto de evolução muito alto. O Valverde é a alma desse time, é o motorzinho incansável, e tem o Arda Güler, que pode ser esse camisa 10, esse cara mais criativo que eu falei do último passe. Só que aí tem alguns problemas, como eu disse anteriormente, né? O Bellingham, embora ele seja muito bom e um dos melhores do mundo, mas na minha opinião, ele não é camisa 10. Ele não é esse jogador extremamente criativo que tem aquele passe absurdo que vai deixar Vinícius e Mbappé na cara do gol o tempo inteiro. Não, eu não acho. Pra mim, o Bellingham, ele é um meia de chegada, de infiltração, que você lança uma bola na área e ele vai aparecer atrás do zagueiro para fazer o gol. É assim que ele se destacou na temporada passada. E o Arda Güler, esse sim, esse pode ser um camisa 10, é um jogador muito cerebral, é criativo, chegam a dizer que ele é o novo Ozil do Real Madrid, porque ele tem um passe diferente, ele tem esse passe entre linhas, ele enxerga o jogo de forma diferente e de olho, tá? Porque o Xabi Alonso já disse que o Arda Güler é um jogador especial e que queria ele no Leverkusen nessa temporada, queria o empréstimo do Arda Güler, mas o Real Madrid não liberou pro Xabi Alonso, então de olho nisso aí. E em relação ao regista, esse daí é outro ponto interessante, né? O regista, pra quem não sabe, é esse cara que é o líder da orquestra, é o cara que vai comandar o meio campo, que vai organizar, que vai ditar o ritmo, que vai dizer quando que tem que acelerar, desacelerar, que era o que o Toni Kroos fazia durante muitos anos no Real Madrid. E hoje o Real não tem mais esse cara. O Modric acabou de sair, né? A despedida dele, muito emocionante, inclusive. Kroos não está mais no time e o Real Madrid precisa ir ao mercado contratar um regista, porque hoje no elenco não tem essa peça, cara. Tem um pouco ali de Dani Ceballos, mas eu não acho que o Ceballos é um jogador que tenha nível pra ser titular no Real Madrid nos próximos anos. Tem que trazer o regista. E eu acho que esse nome é o Stiller, cara. O Stiller é um jogador excelente do Stuttgart. Ele é esse regista, é o cara que controla o jogo, ele tem um passe afiado, ele tem essa visão de jogo, ele tem essa organização, ele dita o ritmo. Tem que trazer o Stiller, que é o famoso Kroos feio. Então essa versatilidade toda dá ao Xabi Alonso a liberdade para testar diferentes formações. Ele pode usar trios mais móveis, duplas mais fixas e fazer rotações inteligentes sem perder qualidade. É o tipo de cenário que todo técnico moderno sonha, né? Que é ter peças de elite e liberdade para poder montar o quebra-cabeça como quiser. E no ataque não tem muito segredo, é Vinícius e Mbappé. Cara, com todo respeito a Rodrigo, Endrick também é outro tópico que eu vou comentar à parte, tá? Eu vou fazer um vídeo somente do que vai ser o futuro do Endrick no Real Madrid com o Xabi Alonso, mas a dupla de ataque do Alonso vai ser Vinícius e Mbappé, um pouco mais centralizado, e vamos ver como que o Alonso vai arrumar toda essa bagunça. O Rodrigo também parece que tá na porta de saída, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, mas enfim, comenta embaixo, vocês acham
que o Xabi Alonso no Real Madrid vai dar certo? Vai ser um flop? Comentem as expectativas de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Até a próxima, valeu, falou e fui!